Olá, amada igreja, bom dia. Estamos começando mais uma escola bíblica dominical. E como sempre, uma escola edificante e hoje com novos professores, sempre com o objetivo de trazer experiência, de trazer conhecimento, de trazer uma pitadinha a mais de conhecimento da palavra de Deus. E nós vamos começar hoje lendo o texto áureo que está em Mateus capítulo 10, versículo 38. Os irmãos podem abrir suas Bíblias em Mateus, capítulo 10, versículo 38, que diz o seguinte: E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Esse é o que está no nosso texto áureo hoje. Senhor Deus, te damos graças, Pai, por mais uma vez estarmos unidos com os irmãos, para estudar, aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor Deus. Tome conta dos professores nessa manhã, que todos nós possamos sair cada vez mais cheios do Teu conhecimento, cheios da Tua palavra, cheios do Espírito Santo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Meus irmãos, o texto em Mateus 10, 38 deixa bem claro que a salvação ela é individual. A busca pela salvação, ela tem que ser individual. Olha como é a utilização da palavra. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, ele não está dizendo no coletivo. Ele está dizendo sim individualmente. E meus irmãos, uma coisa que é interessante nós observarmos, e eu falei isso na primeira aula, na primeira lição, que é em relação aos 4 evangelhos. Observe que tem detalhes, como por exemplo Mateus capítulo 10, versículo 5 a 8, que são exclusivos do livro de Mateus. Mas já existem detalhes que cada um dos evangelhos escreve segundo a sua perspectiva, segundo a sua visão, segundo a forma aquilo que chamou a atenção dele. Nós vemos vários trechos, por exemplo, paralelo entre Marcos 13 e Lucas 21, e por aí vai. Em algumas passagens estavam presentes apenas em um dos 4 evangelhos. Outras passagens existem mais de um evangelho, ou seja, eles viram, acharam aquilo interessante e aí eles colocaram. E outra coisa importante colocar é o seguinte, que eles não combinaram a forma deles escreverem, porque senão o fato seria relatado da mesma forma, seria copiado um do outro, mas não foi isso que aconteceu. Eles colocaram segundo a sua visão, segundo a sua ótica. Meus irmãos, e Jesus Cristo começa o seu ministério, e aí agora ele começa a chamar então os apóstolos. E aí ele começa a chamar os 12 líderes. E para falar sobre essa nomeação dos 12 líderes, eu convido o nosso primeiro professor nessa manhã, que é o nosso irmão José Carlos. Por favor, irmão José Carlos, nos fale sobre essa nomeação dos 12 líderes, que está principalmente em Mateus 10, do versículo 2 ao 5. Bom dia, meus irmãos, que Deus abençoe a todos e que a paz do Senhor esteja presente na vida de cada um dos irmãos. O tema da nossa lição de hoje é a escolha e preparo dos discípulos. E o texto bíblico está em Mateus 10, 11, que diz o seguinte: Quando entrarem numa cidade ou povoado, procure alguém que queira recebê-los e fiquem hospedados na casa dessa pessoa até ir embora daquele lugar. O texto áureo dessa lição está em Mateus 10, 38, que diz o seguinte: E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. E a aula de hoje, que foi delegado para que eu pudesse falar hoje a vocês, aos irmãos, foi a nomeação dos 12 líderes, né? Pelo fato de terem sido escolhidos 12 apóstolos, alguns estudiosos interpretam como uma referência às 12 tribos de Israel. Apóstolo é o nome que Jesus escolheu para designar os principais de seus seguidores. Os apóstolos necessariamente são discípulos, mas nem todos os discípulos são necessariamente apóstolos. Os discípulos se tornam apóstolos somente depois da morte de Cristo e com a vinda do Espírito Santo sobre ele, que foi o dia de Pentecostes. É que os 11 passaram de fato à condição de apóstolo. E o termo apóstolo significa enviado.
Jesus precisava escolher quem ia fazer parte da sua equipe. E a escolha é muito difícil. É um momento importante na vida de qualquer um. Nós fazemos escolha durante toda a nossa vida. Podem ser certas, erradas, mas isso vai depender de nós, da semente que a gente plantar. Porque tenha certeza, meu irmão, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Você vai colher o que plantou, tenha certeza disso. E por isso nós temos esse livre-arbítrio que Deus nos deu, né? E Jesus estava pronto para iniciar o seu ministério. E a escolha dos 12 homens para atuar como apóstolo foi um acontecimento muito importante no seu ministério. E com certeza Jesus falava com Deus diariamente, conversava com ele, orou, falava com ele através da oração, né? E a oração é fundamental na nossa vida e na vida de Jesus. Mesmo sendo filho de Deus, Jesus acreditava na importância da oração. Inclusive, está dito em Tessalonicenses 5,17, que diz assim: orem continuamente, orem sem cessar. E se você me fizer uma pergunta, qual foi o principal critério que Jesus usou para escolher essa equipe, eu respondo assim de imediato, que foi que Jesus buscou a orientação divina. Ele conversava com Deus, né? Jesus se dedicou pessoalmente ao processo de escolha. Conviveu com os discípulos, andou com eles, conheceu seus anseios, suas dúvidas, suas necessidades, né? Agora, eu posso destacar um critério que Jesus usou, que foi: Jesus escolheu aqueles que tinham uma ocupação. Isso é muito importante. Inclusive, o pastor da nossa igreja me disse uma vez: Zé Carlos, toda vez que você tiver uma tarefa para ser feita, para ser executada, e precisar delegar alguém, entregue para quem está trabalhando. Isso é muito importante. O pastor Walter sabe que isso é importante. E se Jesus fez, com certeza você pode fazer também, que vai dar certo. O nome dos 12 apóstolos são Simão, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão e Judas Iscariotes. Esses 12 escolhidos por Jesus foram pessoas, homens comuns, mas que Jesus usou de uma maneira extraordinária. Entre os 12 estavam 4 pescadores, que foi Pedro, André, Tiago e João, um coletor de imposto, um revolucionário que lutava contra o domínio romano, que foi o Simão, Judas, o que traiu, e os outros apóstolos, que também foram treinados e capacitados por Jesus. Nos evangelhos, nós podemos registrar várias dificuldades que esses 12 passaram, né? As suas dúvidas, como eu já disse, as suas necessidades, né? E eu posso destacar 3 momentos, 3 discípulos para identificar essas dificuldades. Por exemplo, Filipe, que às vezes parecia muito difícil dele entender as coisas. Ele disse para Jesus, está lá em João 14, 8, 9, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? E Tomé, aquele que duvidou da ressurreição, que queria botar a mão lá na ferida de Jesus, só assim que ele acreditava, ele disse assim: Senhor, não sabemos para onde vai, como então podemos saber o caminho? Aí Jesus respondeu: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Está lá em João 14, 5, 6. E o Pedro, que negou Jesus, né? Tanto Mateus, Lucas e João afirmam que Jesus disse para Pedro: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E Pedro, de fato, negou a conhecer Jesus por 3 vezes.
Inclusive a diferença de Pedro para Judas, que Pedro se arrependeu e Judas, todo mundo conhece a história dele, né? Então esses homens, escolhidos por Jesus, eles tiveram um seminário intensivo por 3 anos, 24 horas por dia. Jesus deu autoridade a eles, orientou eles para onde ele deveria ir, o que eles deveriam falar, ensinou e treinou essa equipe com muito amor e sabedoria. Todo esse tempo contribuiu para o preparo desses 12 homens, com o propósito de serem enviados a pregar, curar, apresentar Jesus ao mundo e cumprir o ID. Está escrito lá em Marcos 16,15, que é ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Que maravilha, né? Inclusive temos essa mesma incumbência hoje. Jesus está chamando, está mandando você ir também, eu, você, todos nós, né? Buscar essa... pregar o evangelho a toda criatura. Então, meus irmãos, Jesus cumpriu a sua missão dada por Deus. A escolha dos apóstolos, a escolha foi feita, o treinamento foi dado, o desafio de segui-lo também. Jesus continua o mesmo de sempre. Chama você para segui-lo, ele está te chamando. Você que decide se aceita ou não. Eis que eu estou à porta e bato, né? Se alguém abrir, ele vai cear com você. A decisão é somente sua. E tem uma coisa, não tem procuração. Ninguém pode pedir prorrogação de vida, nem tirar a segunda via. Aqui, quando a vida terminar aqui na terra, depois disso segue-se o juízo. Está lá escrito em Hebreus 9:27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Diante do tribunal de Cristo, todos nós vamos prestar contas. Por isso, meu irmão, a melhor escolha da sua vida é seguir o Mestre, que disse assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Está em João 8,12. E aí, você está pronto? Então, meus irmãos, para concluir essa lição, eu vou pedir ao nosso irmão Gideval, que canta muito bem, louva o Senhor, que louve uma estrofe do hino 308 do Cantor Cristão. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, irmão Zé Carlos. Vamos louvar a Deus cantando pelo menos a primeira estrofe. Se eu tiver Jesus ao lado e por ele auxiliado, se por ele eu for mandado, a qualquer lugar irei, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for, irei. Realmente é muito lindo, meu irmão. Meus irmãos, vamos agora para um outro professor, onde ele vai nos falar sobre a lista de instruções do líder aos liderados. Mateus capítulo 10, do 1 a 42. E para isso eu convidei o nosso querido e professor Altino para nos falar nessa manhã. Por favor, professor Altino, dê o seu recado aí na nossa querida EBD. Bom dia, meus irmãos. Que bom estar aqui mais uma vez, né? Agradeço ao irmão pelo convite e dizer que é sempre uma alegria estar aqui participando da Escola Bíblica Dominical, mesmo que à distância, né? Nos momentos de distanciamento que vivemos, é uma forma de podermos estar nos comunicando. Bem, irmãos, hoje nós vamos trabalhar com a lição número 5, né? E eu fiquei com o texto de Mateus 10, onde fala sobre a escolha dos 12, né? Quando Jesus
escolhe ali os seus 12 discípulos para uma missão especial, né? Vamos ler aqui em Mateus 10. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar toda sorte de doença e enfermidade. Bem, esse texto, meus irmãos, ele fala sobre aquele momento no ministério de Jesus em que ele para e reúne aqueles que seguiam ele, e ali ele escolhe aqueles 12, né, para esse preparo especial, que é o preparo de levar a palavra de Deus, de dar continuidade ao ministério dele aqui na terra. Bem, que lição podemos tirar desse momento, né? Temos muitas lições a tirar desse momento, principalmente que nós utilizamos hoje a metodologia que Jesus utilizou para fazer esse preparo dos seus discípulos, né? Isso é muito importante para todos nós, porque é assim que até hoje nós nos preparamos para seguir a nossa vida cristã, né? Então, ali o texto diz que Jesus, tendo reunido ali, escolheu os 12 discípulos, né? E os orientou, sentou com eles para dar as orientações básicas para que eles pudessem iniciar aquele trabalho. E a primeira coisa que Jesus fez foi autorizá-los, ou seja, dar a eles autoridade para que eles pudessem realizar aquela obra, né? Certamente Jesus impôs as mãos, orou sobre eles, né? E ali Jesus estava ali preparando espiritualmente aqueles homens para que pudessem iniciar aquela obra de evangelização. E esse roteiro é muito interessante porque ele traz muitos detalhes do que Jesus queria e o que ele quer de todos nós até hoje, né? Como nós façamos a obra dele. Então, após ele ter autorizado aqueles homens, ele começou a detalhar como seria a realização desse trabalho. E a primeira coisa que ele fez foi orientar com relação às prioridades, né? O que seria prioritário para aquele grupo naquele momento. A prioridade era ir buscar as ovelhas de Israel, era dar assistência espiritual e também, como naquela época havia muita doença, com certeza, muita miséria, muita pobreza, né? E aquelas pessoas viviam oprimidas pelas doenças, também pelo poder, né? Pelo poder romano que estava ali oprimindo as pessoas, escravizadas também no pecado, sem o conhecimento da salvação. E Jesus, então, ele dá uma prioridade. Vocês vão primeiro em busca das ovelhas de Israel, né? Não é o momento ainda de evangelizar os gentios. E ali também Jesus detalha a maneira como eles deveriam executar esse trabalho, né? Como é que eles deveriam seguir. Então, dando a orientação da direção que eles deveriam tomar, seguir as cidades em busca das ovelhas perdidas de Israel, ele também explica como eles deveriam se comportar nesse direcionamento. E ele fala dos bens materiais, né, que deveriam, digamos, dos seus pertences, aquelas coisas, os seus utilitários, aquilo que você precisa para usar, né, para o seu uso pessoal. Ele pede que isso seja bastante reduzido, não há necessidade de ostentação de ouro, coisas, acessórios, coisas que não têm muito valor objetivamente, mas que levasse o mínimo de carga, de apetrecho que pudessem, com certeza, comprometer aquele trabalho, porque as pessoas não ficassem muito preocupadas com as coisas materiais, né? Essa é a ideia, né? Para que tivessem livres para exercer a sua função de ajuda às pessoas, de estar orando pelas pessoas, de estar se dedicando mais ao espiritual. E Jesus fala também com relação à forma como eles vão transmitir a mensagem.
E ele deixa claro para as pessoas que não deveriam ficar, para os discípulos, que não deveriam ficar preocupados com o que se iria falar, né? Muitos, com certeza, até hoje é assim, né? A gente vê muitas pessoas que dizem, mas eu não sei falar corretamente, eu não sei falar direito, eu não conheço bem a Bíblia, como é que eu vou, né? Estou começando agora, como é que eu vou falar do Evangelho? Então Jesus disse, olha, você vai abrir a boca e quem vai falar é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai trazer a mensagem, então não há necessidade dessa preocupação. E depois ele fala sobre os limites, né? Para que aqueles discípulos não se empolgassem demais e quisessem talvez ultrapassar a maneira como eles viam Jesus trabalhar, né? Talvez querer fazer mais do que o que eles estavam acostumados a ver Jesus fazer. Jesus deixa claro para eles também que existe um limite, né? Que o servo não pode ser mais do que o Senhor, né? Que o aluno não pode ser mais do que o professor, né? Não pode ultrapassar, o discípulo não pode ultrapassar o mestre, né? Isso para tirar, talvez, deles aquela ansiedade de querer fazer um trabalho talvez com a perfeição superior àquilo que Jesus fazia, né? Em seguida, Jesus fala das dificuldades, né? Mostra que eles estariam ali não numa tarefa fácil. Jesus sabia das dificuldades que eles iriam enfrentar. E Jesus compara como alguém que foi lançado aos lobos, né? Vocês estão sendo lançados, ovelhas lançadas aos lobos. Isso eles conheciam bem, eles sabiam como é que essa linguagem era muito bem conhecida por eles, que eles sabiam o que é que acontecia, né? Quando as ovelhas eram lançadas aos lobos, né? O lobo devorava e destruía. Então Jesus deixou claro que eles deveriam ter um preparo. E que preparo é esse? Jesus manda que eles sejam simples como a pomba, né? Mas astuto como a serpente, ou seja, olhar as coisas com muita seriedade, com muita clareza e saber, dentro da coerência das coisas, saber como agir, né? Ter prudência, ter cuidado com aquilo que ele estava enfrentando, porque não estava mexendo com coisa fácil. Apesar da capacitação que Jesus deu, apesar da autorização sobre os espíritos maus, sobre as doenças, as enfermidades, Jesus mostrou que eles deveriam ter cuidado mesmo assim, né? Então é importante, isso fica como lição para o nosso preparo também, de que não é pelo fato de que Jesus nos preparou, de que Jesus nos deu poder para essas coisas, que nós vamos enfrentá-las de qualquer maneira, né? Vamos estar seguros de que somos intocáveis. Jesus mostrou que somos tão frágeis, mesmo com todo o poder dado por Ele, na nossa tarefa, somos tão frágeis como ovelhas que estão lançados diante dos lobos. Mas tudo isso, Jesus mostra também que haveria uma recompensa por essa luta tão árdua, né? Por esse trabalho tão difícil de ser executado. Ele teria uma recompensa. E a recompensa seria aquela do galardão daqueles que cumpriram o seu papel, daqueles que trabalharam de acordo com a orientação de Jesus, né? O que a gente pode analisar isso e trazer essa lição para as nossas vidas é de que nós não estamos no mundo para fazer aquilo de acordo com as nossas ideias, com aquilo que nós imaginamos, com aquilo que nós desejamos, mas nós temos uma orientação a ser seguida, né? E Jesus deixou isso muito claro ali naquele roteiro, né? Os discípulos certamente já sabiam demais como é que Jesus trabalhava, eles estavam acostumados a acompanhar Jesus e via o proceder de Jesus. Mas Jesus teve a preocupação, né, de sentar com eles e passar esses detalhes, né, passar para eles essas orientações, porque Jesus, como sendo Deus, né, sendo o próprio Deus, sendo onisciente, onipresente, né, onipotente, ele sabe da fragilidade do ser humano. E ele sabe até hoje de todos nós
a nossa maneira de nos comportarmos, né? E por isso ele deixou a sua orientação para ser seguida, né? E ali ele, de forma muito tranquila, de forma uma didática maravilhosa, né? Que serve de orientação para todos nós até hoje. Certamente ninguém irá superar os ensinamentos de Jesus, né? Os ensinamentos de Jesus são únicos, né? E justamente esse capítulo é um capítulo inspirador, né? Um capítulo que nos deixa assim muito inspirado quando nós percebemos que Jesus teve esse cuidado de nos trazer uma orientação tão segura para as tarefas que nós temos que cumprir na nossa vida, né? Cada um de nós, como discípulo de Cristo, nós temos um compromisso com o Evangelho, né? Nós temos um compromisso com a divulgação da palavra de Deus, e não só isso, mas também com assistência aos pobres, aos oprimidos, aqueles que necessitam de ajuda, tanto espiritual quanto material. Jesus deixou claro nesse capítulo justamente essas coisas, né? Nós, como discípulos, devemos olhar para as pessoas não apenas pela sua necessidade espiritual, de salvação, de vida eterna, que nós sabemos que, obviamente, essa é a parte mais interessante, né? A salvação em Cristo Jesus é algo mais importante na vida do homem. Mas que na nossa vida aqui na Terra, nós temos necessidades também a ser atendidas, e nós, como discípulos de Cristo, nós temos a obrigação de dar assistência, de trabalhar com as pessoas essas necessidades, né? De buscar, de alguma forma, estar atento, ajudar as pessoas nas suas necessidades, porque é através do nosso testemunho, com a preocupação com a vida material das pessoas, que nós vamos ter a oportunidade de levar para elas o conhecimento da palavra de Deus, né? Não podemos ficar apenas na teoria, falando da palavra, mas sem uma demonstração do nosso carinho, do nosso amor, né? Da nossa preocupação por aquilo que as pessoas mais entendem, que é a parte física, né? A gente passa, obviamente, a saber o valor da parte espiritual a partir do momento em que nós temos Cristo como Salvador. Aí nós vamos ter essa maturidade para valorizar aquilo que é espiritual. Mas quando nós estamos evangelizando as pessoas, aquelas que não têm um conhecimento da palavra, é muito importante que tenhamos a oportunidade de nos achegar a elas pelas necessidades básicas, pelas necessidades físicas, né, deste mundo. E essas necessidades de cura das enfermidades, de cura da alma, né? É a partir daí que nós vamos ter a oportunidade de passar para elas aquilo que temos dentro de nós, né? Que é a salvação em Cristo Jesus. E com certeza é uma situação muito mais segura, né? As pessoas se sentem muito mais aconchegadas quando elas são evangelizadas por alguém que elas podem admirar pelo seu comportamento humano, né? Não pela sua vida espiritual aguçada, mas pelo seu comportamento humano, humilde, o seu comportamento de alguém que realmente tem uma vida transformada, né? Alguém que não apenas vive a teoria de uma religião, mas alguém que teve a vida transformada por Cristo Jesus e que consegue passar esse sentimento para as pessoas através de uma demonstração de amor, uma demonstração de carinho, uma demonstração de preocupação. Quando alguém se preocupa com você, isso nós podemos chamar isso de amor, né? Alguém que se preocupa com você é porque te ama, né? E não adianta a gente sair por aí dizendo eu amo, Jesus te ama,
E às vezes as pessoas olham para a gente e não enxergam em nós nenhum tipo de preocupação, nenhum tipo de amor, né? Então, que essa lição ela seja não apenas escutada, mas que ela seja exercitada, que ela seja aprendida e que ela passe a fazer parte do nosso eu, né? Que verdadeiramente nós, como cristãos, como crentes em Cristo Jesus, tenhamos dentro de nós essa orientação de Jesus de sermos seus discípulos conforme a sua orientação. Que Deus nos abençoe, muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima. Obrigado, professor Altino, por sua participação aqui na nossa escola. E continuando, nós vemos o capítulo 11 de Mateus, onde nós vimos aquela prisão arbitrária de João Batista por estar condenando tudo o que acontecia na casa de Herodes. Foi uma prisão realmente sem o menor cabimento, mas a fala de João incomoda o palácio a ponto dele ser jogado na prisão e pedido a sua cabeça. Agora, nós temos um fato interessante aí, que é justamente quando João manda 2 dos seus discípulos conversarem com Jesus para verificar se de fato ele era o enviado. Porque a gente sabe que o que João estava esperando ali era alguém que viesse implantar um novo governo político, que pudesse expulsar os romanos de Israel e colocasse um novo governo, um governo independente, que não dependesse mais de povos estrangeiros. E aí, onde entra Cristo, mostrando para todos aqueles que o que ele veio não foi a questão política, o que ele veio foi curar, salvar e trazer alívio e conforto para o seu povo. Meus irmãos, antes de nós convidarmos o próximo professor, eu queria falar aqui de um livro escrito por uma irmã nossa, professora da nossa EBD, irmã Glória Americano, O Evangelho a Quatro Mãos, uma organização textual. Meus irmãos, vale a pena os irmãos adquirirem. Ela fala sobre justamente uma organização textual dos 4 evangelhos, seguindo uma ordem cronológica dos fatos. Olha, irmãos, apenas R$ 25,00 o livro da irmã Glória sobre o Evangelho a 4 mãos. Eu sugiro para os irmãos uma excelente leitura, até porque nós vamos estar estudando esse ano, nós estamos estudando Mateus agora e temos mais outro evangelho para nós estudarmos provavelmente ainda esse ano. Então vale a pena os irmãos, olha, apenas R$ 25,00. Quem tiver interesse pode entrar em contato com a irmã Glória. E irmãos, para o próximo professor, e o próximo professor que eu vou convidar agora é o nosso querido irmão Rafael, para nos falar sobre mais dessas listas de instruções que o líder passa para os seus liderados. Por favor, irmão Rafael. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que a paz do Senhor seja com vocês. Nessa manhã de domingo, mais uma escola bíblica, mais uma oportunidade para aprendermos acerca daquele que é e daquele que nos chamou. Hoje nós estamos debatendo sobre o chamado de Jesus, o treinamento de Jesus, o comissionamento de Jesus com os seus discípulos, a forma como ele os chamou, a forma como ele os ensinou. E nós vamos conversar sobre alguns pontos propostos pelo autor, alguns pontos trabalhados pelo autor. E nós vamos crescer juntos a partir da perspectiva bíblica sobre o treinamento de Jesus, sobre como Jesus ele preparou aqueles homens que, como nós já vimos, não eram os homens a nível humano, ao olhar humano, os mais capacitados, não eram doutores da lei, mas eram homens dispostos a caminhar com o Senhor. E quando nós estamos dispostos a uma caminhada com o Senhor, a nossa vida é transformada, nós somos transformados e, consequentemente, nós somos modificados para seguirmos o propósito dele. Então, quando nós vamos pensar sobre essa chamada de Jesus, esse convite ao treinamento, nós precisamos imaginar e iniciar esse nosso pensamento entendendo que ele convida.
Jesus ele vai chamar os 12. Ele não vai obrigar os 12, ele não vai constranger os 12 a estarem seguindo. Ele não vai chantagear os 12 para fazerem a vontade dele, para cumprirem a missão. Ele vai chamar. Para aquele discípulo e para aquele que quer ser um discípulo, é fundamental entender que você está sendo chamado, convidado para algo muito maior do que a sua vida, do que o seu querer, do que a sua existência. Servir a Jesus, ser discípulo de Jesus, é caminhar na contramão de tudo que a gente vê nesse mundo, de tudo que nos é oferecido nesse mundo, e perceber que nós temos um contentamento imenso por essa caminhada, por essa jornada. E Jesus, ele quando chama aqueles homens, ele tem o sentido e o desejo de orientar, de ensinar, de aconselhar, de exortar aqueles indivíduos. E através desse processo, que era a caminhada com o Senhor, 24 horas, estando com Jesus. Claro que Jesus tinha os seus momentos de solitude, os seus momentos de oração, mas a nível geral, aqueles homens estavam vendo tudo que Jesus estava fazendo. Eles estavam ouvindo o que Jesus estava ensinando. E nós vamos dar continuidade ao que já nos foi ensinado com a instrução de número 4. A quarta instrução de Jesus, dentro dessa passagem que nós estamos trabalhando de Mateus, no capítulo 10, vai dizer que Jesus chega para aqueles homens no versículo 7 e vai dizer: vocês preguem o Evangelho. O texto vai ser muito claro. Jesus vai dizer que eles não devem pregar aquilo que eles querem. Eles não devem falar sobre aquilo que eles pensam, aquilo que eles entendem. Jesus vai dizer que eles precisam falar sobre o Evangelho, porque o Evangelho é a base. O Evangelho é a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é a manifestação do poder do Senhor. O Evangelho é a graça de Deus alcançando o ser humano. Então Jesus ele vai continuar o seu treinamento dizendo: olha, eu sei que vocês ouviram muitas coisas, eu sei que vocês já viram muitas coisas, mas quando vocês forem falar, anunciem o reino de Deus. A prioridade de vocês seja o anúncio desse reino de Deus, o reino dos céus. Anunciem essa mensagem que envolve os indivíduos, essa mensagem que agrega, essa mensagem que traz esperança. Essa é a mensagem que vocês vão falar, essa é a mensagem que vocês vão partilhar. A instrução de número 5, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 10, como já citei. Nós leremos os versículos 9 e 10. E o texto vai dizer assim: não leveis ouro, nem prata, nem cobre, nem vossos cintos. Não leveis bolsa de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão. Pois digno é o trabalhador do seu alimento. Jesus ele vai dar uma instrução muito pertinente aos discípulos e que serve para os nossos dias, que é a instrução acerca da bagagem. Em muitos momentos da nossa vida, em muitos momentos da nossa caminhada, nós ficamos muito preocupados com a quantidade monetária. Nós ficamos muito preocupados com as roupas. Nós ficamos muito preocupados com tantas coisas que não deveriam ocupar um espaço na nossa bagagem. Jesus está chamando aqueles homens para longas caminhadas, longas jornadas, mostrando a eles que a missão seria uma missão árdua, seria uma missão dura. Então eles não deveriam estar tão preocupados em encher as suas sacolas. É importante a gente lembrar que naquele tempo não tinha mala com rodinha para transportar o peso, para facilitar. Então se eles colocassem muito peso, eles iriam ficar lentos no seu processo de viagem, eles iriam ficar carregando peso além do necessário. Nós podemos interpretar
de uma outra forma também essa orientação com tudo aquilo que a gente carrega e que nós não deveríamos ter na nossa bagagem. Preocupações, ressentimentos, mágoas, tantas coisas que pesam na nossa caminhada, no nosso chamado, no nosso treinamento para servirmos melhor ao Senhor. Nós precisamos de leveza para a caminhada com Cristo. Nós precisamos ter agilidade para caminhar com Cristo. Às vezes você percebe a necessidade de alguém, você percebe a urgência daquela vida e a gente fica esperando, nós ficamos conjecturando e acaba que a gente não age. Jesus ele chama homens e mulheres para a ação. Ele chama homens e mulheres para atuarem em um mundo que está em trevas, um mundo que jaz no maligno. E esses homens e mulheres que vão servir ao Senhor, que vão propagar o Evangelho, precisam agir como sal e luz do mundo. Uma outra instrução, a instrução de número 6. Jesus ele vai falar no versículo 11 ao versículo 14. Ele vai dizer o seguinte: e em qualquer cidade ou aldeia em que entrarem, procurem saber nessa aldeia quem é digno e hospedem-se nessa casa. Ao entrarem numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se não for digna, volte para vós a vossa paz. Se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela cidade, sacudam o pó dos vossos pés. Nós seres humanos, e os discípulos também eram assim. Nós somos seres que tendemos à vaidade, ao orgulho, e em alguns momentos nós somos facilmente ofendidos. Jesus, quando ele está falando aos seus discípulos, ele vai dizer: não se trata de vocês. Quando vocês chegarem em uma aldeia, não se trata daquelas pessoas que vocês acham mais legais. Vocês não estão representando o próprio nome de vocês. Procurem ver as pessoas que são hospitaleiras, que procuram a paz. As pessoas que procuram uma conduta correta. E vocês se hospedem nessa casa. E fiquem nessa casa. Deem aquilo que vocês têm. Deem a paz do Senhor sobre aquela casa. Ofereçam a paz. A paz do ministro que vocês representam, Jesus Cristo. Nós temos uma tendência, em muitos momentos da nossa vida e do nosso chamado, da nossa caminhada cristã, a pensarmos que nós temos escolha, que nós temos a nossa própria vontade. Rafael, você está querendo dizer que eu não tenho vontade, que eu não tenho escolha? Calma. Calma, muita calma nessa hora. O que eu estou pontuando para você é que quando você está em missão, quando você dedicou a sua vida para servir ao Rei, você já não está ali na sua própria vontade, você está representando o nome dEle. E Jesus ele vai falar: olha, se vocês não forem bem recebidos, se as pessoas elas não quiserem ouvir o que vocês têm a dizer, se as pessoas elas simplesmente ignorarem, sacudam o pó, façam essa ação, esse gesto que vai estar testificando que vocês estiveram ali, que vocês levaram a palavra verdadeira e que vocês simplesmente foram ignorados, vocês foram desprezados. E muito pior do que isso, eles estão desprezando a própria verdade, eles estão desprezando a própria salvação. Jesus ele vai instruir os seus discípulos. Ele vai instruir de forma muito direta para que eles diminuam, para que a percepção deles acerca deles mesmos diminua e que eles possam entregar mais e mais da vida ao Senhor que os chama, ao Senhor que os discipulou e ao Senhor que os comissionou.
A próxima instrução de Jesus vai estar no versículo 16, em que o Senhor vai dizer: eu vos envio como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Quando você é discípulo de Jesus, você é alvo. Você vai falar: Rafa, você está dizendo que eu sou alvo mais do que a neve? Alvo mais que a neve, como diz o hino? Também. Mas eu digo alvo no sentido de você ser aquela pessoa que muitos vão tentar atingir. Muitos vão tentar abater. Muitos vão tentar derrubar. O Senhor, ele vai usar a figura e ele vai dizer que nós, os que somos chamados para cumprir a sua vontade, nós que somos chamados para anunciar o Evangelho, nós seremos como ovelhas em meio aos lobos. Ovelha em território de lobo é presa, é caçada, é maltratada, é vista como uma fonte de alimento. Jesus ele está dizendo que nós, que estamos perseverando na propagação da mensagem do Evangelho, precisamos ter muito cuidado com cada passo que nós vamos dar. Porque se nós pisarmos em falso, os lobos tentarão morder a nossa perna. Se nós tropeçarmos e cairmos por falta de cuidado, os lobos estarão à espreita, tentando atacar, porque nós estamos em território de lobos. Então a instrução do Senhor para os seus discípulos ela é muito clara. Tomem cuidado, sejam prudentes, sejam cuidadosos. Vocês estão em uma missão muito importante. Então calculem os passos, busquem direção daquele que chamou vocês. Não tentem agir com a própria força, com o próprio intelecto. Busquem o Senhor. Que possamos diminuir e o Senhor crescer. Só assim para nós conseguirmos passar por esse território repleto de perigos, repleto de lobos, repleto de caos, anunciando o Evangelho da salvação, o Evangelho que transforma. Uma outra instrução, a oitava instrução, nós vamos ler dos versículos 17 ao 20, que diz: cuidado com os homens, eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Sereis até conduzidos à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Quando, porém, vos entregarem, não fiqueis preocupados com o que haveis de falar. Naquela mesma hora vos será dado o que haveis de dizer. Pois não sois vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala por meio de vós. Aleluia! Louvado seja o Deus que nos advertiu e que nos adverte através da palavra, de que nós seríamos perseguidos, de que nós seríamos entregues a tribunais, de que seríamos açoitados, de que estaríamos diante de líderes e de pessoas poderosas para anunciarmos o Evangelho da salvação. E ele fala algo muito interessante que acalma muito meu coração. Quando vocês estiverem em situação de dificuldade, não se desesperem. Não fiquem tentando pensar, conjecturar com o seu intelecto, mas tenham paz, porque o Pai de vocês, Ele vai dar as palavras através do Espírito Santo. Muitas vezes nós ficamos preocupados com o que dizer, como evangelizar, como alcançar pessoas, como ajudar alguém que está em um momento de dificuldade. Segundo o treinamento de Jesus, segundo o discipulado de Jesus, o que nós precisamos fazer é buscar do alto, entregar o nosso coração a Deus, e assim nós teremos a sensibilidade para ouvirmos o que o Espírito Santo está testificando no nosso coração. Nós temos ainda
mais 2 instruções. A nona instrução está no versículo 28, que vai dizer: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. O nosso temor não deve ser com relação às pessoas. O nosso temor não deve ser relacionado ao sistema do mundo, que é um sistema ruim e mau. O nosso temor deve estar no Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso temor, a totalidade do nosso coração, deve estar no Senhor. A nossa confiança deve estar no Senhor. A nossa segurança está no Senhor. Então tranquiliza teu coração, meu irmão, tranquiliza teu coração, minha irmã. Você é discípulo, você é discípula de Jesus. O Senhor é contigo. Não tema aqueles que querem te afligir. Não tema aqueles que querem abater a tua fé. Não tema aqueles que tramam contra você. Entrega a tua vida ao Senhor, porque Ele é o Senhor do seu caminho. Ele é quem coordena a sua história e a sua existência. Confia nele. Confia e se lança aos cuidados desse Deus maravilhoso que nós temos. Por fim, a última instrução, a 10ª instrução, nós leremos os versículos 37 a 39, que vai dizer assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, por minha causa, a achará. Jesus, falando aos seus discípulos, ele vai deixar claro que o chamado do Evangelho, o chamado para ser discípulo, é um chamado para a totalidade. É um chamado para que você entregue a sua vida de forma absoluta. Que você se dedique com total convicção ao que você está fazendo. Que você creia com a totalidade do seu ser, com todas as suas forças. Que você busque o Senhor, entendendo que Ele estará com você no momento em que você tiver que necessariamente carregar a sua cruz para ser um discípulo. Eu li uma vez, enquanto estava na formação teológica, que carregar a cruz é sinônimo de morrer. O autor do texto, eu não lembro o nome do autor, mas o texto me marcou. Ele vai dizer que aqueles que eram condenados a carregar a cruz, eles carregavam a cruz e consequentemente morriam após esse processo. Como cristãos, como discípulos, como pessoas chamadas, homens e mulheres convocados para o treinamento do Senhor Jesus, nós somos chamados para a morte com o Senhor. Eu estou querendo dizer com isso que você vai morrer em nome do Evangelho? Quem sabe? Mas não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo afirmar é que todos nós que colocamos a nossa vida à disposição de Jesus, precisamos entender que nós já não temos o direito de olhar para trás. Que nós não temos o direito de largarmos a nossa cruz e falar: olha, eu não quero mais, Senhor, eu não quero mais carregar a cruz. Não, não faz isso. Jesus, ele confiou às mãos dos discípulos uma obra maravilhosa. E essa obra é a pregação do Evangelho, a transformação desse mundo tão ruim pelo poder do Espírito Santo. E essa mesma missão chegou até as nossas mãos. Que possamos caminhar sendo treinados, capacitados, orientados pela palavra do Senhor,
pelo Espírito Santo de Deus, para continuarmos lutando, pregando, anunciando e acreditando nas instruções de Jesus e no poder transformador do Evangelho. Que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração e continue nos abençoando e nos instruindo poderosamente. Forte abraço e até a próxima. Meus amigos, meus irmãos, alguns dizem que foi falta de fé em João, mas nós estamos vendo ali um João humano, um João que está preso, sabendo o que lhe aguardava. Então nós vemos ali agora um João, um ser humano de carne e osso, que nada mais queria ter plena convicção que ao sair de cena, ao ser morto, Jesus Cristo daria continuidade à obra. E então eu consigo ver João ali, aquele João ali, como um João ser humano. Até porque o próprio Cristo falou que ninguém nascido de mulher foi tão cheio do Espírito Santo como João. Agora, irmãos, o autor termina a lição de hoje voltando ao texto áureo. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. João 10:38. Observe que já é uma nova versão. A escolha dos discípulos foi feita, as instruções foram dadas e o desafio de segui-lo também. Agora está em nossas mãos aceitar ou rejeitar. Uma decisão individual. Ninguém responde por mim ou por você. Cada um de nós vamos prestar contas diante de Deus. Por isso, toma a cruz a seguir e seguir o Mestre é a melhor escolha. Você está pronto? É dessa forma que o autor termina a lição de hoje. Ou seja, a salvação ela é individual. Cada um tem que responder pelos seus atos. Meus irmãos, é isso que nós tínhamos para ver na lição de hoje. Quero agradecer a presença de todos, um grande abraço e até o próximo domingo.